Hoje, dia 4 de fevereiro, é o Dia Internacional de Combate ao Câncer. Uma data que vai muito além da conscientização. Ela representa luta, esperança, informação e acesso. Para quem enfrenta o câncer, o tratamento não pode esperar. E o acesso ao medicamento certo faz toda a diferença. A Bioprod Medicamentos atua para garantir o acesso a medicamentos de alto custo para o tratamento do câncer, oferecendo também assessoria jurídica gratuita, para que nenhum paciente tenha seus direitos negados. Neste 4 de fevereiro, reforçamos nosso compromisso com a vida, o cuidado e com a dignidade de cada paciente. Bioprod Medicamentos, soluções biológicas, para um futuro melhor. Ser mulher é carregar força e sensibilidade no mesmo coração. Ser médica oncologista é transformar ciência em esperança todos os dias. Vocês enfrentam diagnósticos difíceis, decisões complexas e semanas intensas. E mesmo assim permanecem firmes, humanas, fortes, essenciais. Mas por trás do jaleco existe a mulher que também sente, que também luta, que equilibra a vida pessoal, vocação e propósito, que inspira outras mulheres todos os dias. A Bioprod Medicamentos tem orgulho de caminhar ao lado de mulheres extraordinárias. Sabemos que o acesso rápido e seguro a medicamentos de alto custo faz parte dessa missão, e é por isso que trabalhamos para ser mais do que fornecedores, somos parceiros no cuidado. Neste 8 de março, nossa homenagem é para vocês, médicas oncologistas, pela coragem, pela competência, pela humanidade, pela vida que ajudam a preservar todos os dias. Bioprod Medicamentos. Compromisso com a vida. Parceria com quem cuida. Receber um diagnóstico de câncer já é difícil. Agora imagina descobrir que o tratamento é caro e inacessível. Muitas mulheres enfrentam não só a doença, mas também a burocracia e a falta de acesso aos medicamentos. Mas você não precisa passar por isso sozinha. A Bioprod Medicamentos oferece assessoria jurídica gratuita para ajudar pacientes a conseguirem na justiça o acesso a tratamentos de alto custo, porque lutar pela vida também é um direito seu. Neste 26 de março, Dia Mundial de Combate ao Câncer de Colo do Útero, reforçamos: informação e acesso salvam vidas. Você ou alguém que conhece precisa de ajuda? Fale com a Bioprod. Bioprod Medicamentos, ao seu lado, dentro e fora do tratamento. Em sua clínica diária, a doutora ou doutor tratam pacientes que precisam de tratamento com medicamentos imunobiológicos, como por exemplo, esses medicamentos são cada vez mais utilizados, especialmente em pacientes com doenças refratárias aos tratamentos convencionais. Por serem medicamentos de alto custo, requerem justificativas técnicas, baseado em evidência pela literatura médica, para que não seja considerado off-label, fora da bula, para que os órgãos técnicos não neguem a ação judicial, para que a judicialização seja deferida a favor do tratamento. A justificativa precisa de estudos clínicos robustos. A Bioprod Medicamentos presta toda a assessoria para que seu paciente consiga seu tratamento. A Bioprod Medicamentos é estruturada para uma aquisição rápida e segura desses medicamentos. Nós assessoramos gratuitamente você e seu paciente em todo o processo e com garantia jurídica, inclusive na importação de itens ainda não comercializados no Brasil. Bioprod Medicamentos, especializada em medicamentos biológicos, especializada em você. Entre em contato com um de nossos representantes e confira nossa linha de medicamentos disponíveis. Em sua clínica diária, a doutora ou doutor tratam pacientes que precisam de tratamento com medicamentos imunobiológicos, como por exemplo, esses medicamentos são cada vez mais utilizados, especialmente em pacientes com doenças refratárias aos tratamentos convencionais. Por serem medicamentos de alto custo, requerem justificativas técnicas,
baseado em evidência pela literatura médica, para que não seja considerado off-label, fora da bula, para que os órgãos técnicos não neguem a ação judicial, para que a judicialização seja deferida a favor do tratamento. A justificativa precisa de estudos clínicos robustos. A Bioprod Medicamentos presta toda a assessoria para que seu paciente consiga seu tratamento. A Bioprod Medicamentos é estruturada para uma aquisição rápida e segura desses medicamentos. Nós assessoramos gratuitamente você e seu paciente em todo o processo e com garantia jurídica, inclusive na importação de itens ainda não comercializados no Brasil. Bioprod Medicamentos, especializada em medicamentos biológicos, especializada em você. Entre em contato com um de nossos representantes e confira nossa linha de medicamentos disponíveis. Em sua clínica diária, a doutora ou doutor tratam pacientes que precisam de tratamento com medicamentos imunobiológicos, como por exemplo, esses medicamentos são cada vez mais utilizados, especialmente em pacientes com doenças refratárias aos tratamentos convencionais. Por serem medicamentos de alto custo, requerem justificativas técnicas, baseado em evidência pela literatura médica, para que não seja considerado off-label, fora da bula, para que os órgãos técnicos não neguem a ação judicial, para que a judicialização seja deferida a favor do tratamento. A justificativa precisa de estudos clínicos robustos. A Bioprod Medicamentos presta toda a assessoria para que seu paciente consiga seu tratamento. A Bioprod Medicamentos é estruturada para uma aquisição rápida e segura desses medicamentos. Nós assessoramos gratuitamente você e seu paciente em todo o processo e com garantia jurídica, inclusive na importação de itens ainda não comercializados no Brasil. Bioprod Medicamentos, especializada em medicamentos biológicos, especializada em você. Entre em contato com um de nossos representantes e confira nossa linha de medicamentos disponíveis. Em sua clínica diária, a doutora ou doutor tratam pacientes que precisam de tratamento com medicamentos imunobiológicos, como por exemplo, esses medicamentos são cada vez mais utilizados, especialmente em pacientes com doenças refratárias aos tratamentos convencionais. Por serem medicamentos de alto custo, requerem justificativas técnicas, baseado em evidência pela literatura médica, para que não seja considerado off-label, fora da bula, para que os órgãos técnicos não neguem a ação judicial, para que a judicialização seja deferida a favor do tratamento. A justificativa precisa de estudos clínicos robustos. A Bioprod Medicamentos presta toda a assessoria para que seu paciente consiga seu tratamento. A Bioprod Medicamentos é estruturada para uma aquisição rápida e segura desses medicamentos. Nós assessoramos gratuitamente você e seu paciente em todo o processo e com garantia jurídica, inclusive na importação de itens ainda não comercializados no Brasil. Bioprod Medicamentos, especializada em medicamentos biológicos, especializada em você. Entre em contato com um de nossos representantes e confira nossa linha de medicamentos disponíveis. Em sua clínica diária, a doutora ou doutor tratam pacientes que precisam de tratamento com medicamentos imunobiológicos, como por exemplo, esses medicamentos são cada vez mais utilizados, especialmente em pacientes com doenças refratárias aos tratamentos convencionais. Por serem medicamentos de alto custo, requerem justificativas técnicas, baseado em evidência pela literatura médica, para que não seja considerado off-label, fora da bula, para que os órgãos técnicos não neguem a ação judicial, para que a judicialização seja deferida a favor do tratamento.
A justificativa precisa de estudos clínicos robustos. A Bioprod Medicamentos presta toda a assessoria para que seu paciente consiga seu tratamento. A Bioprod Medicamentos é estruturada para uma aquisição rápida e segura desses medicamentos. Nós assessoramos gratuitamente você e seu paciente em todo o processo e com garantia jurídica, inclusive na importação de itens ainda não comercializados no Brasil. Bioprod Medicamentos, especializada em medicamentos biológicos, especializada em você. Entre em contato com um de nossos representantes e confira nossa linha de medicamentos disponíveis. Em sua clínica diária, a doutora ou doutor tratam pacientes que precisam de tratamento com medicamentos imunobiológicos, como por exemplo, esses medicamentos são cada vez mais utilizados, especialmente em pacientes com doenças refratárias aos tratamentos convencionais. Por serem medicamentos de alto custo, requerem justificativas técnicas, baseado em evidência pela literatura médica, para que não seja considerado off-label, fora da bula, para que os órgãos técnicos não neguem a ação judicial, para que a judicialização seja deferida a favor do tratamento. A justificativa precisa de estudos clínicos robustos. A Bioprod Medicamentos presta toda a assessoria para que seu paciente consiga seu tratamento. A Bioprod Medicamentos é estruturada para uma aquisição rápida e segura desses medicamentos. Nós assessoramos gratuitamente você e seu paciente em todo o processo e com garantia jurídica, inclusive na importação de itens ainda não comercializados no Brasil. Bioprod Medicamentos, especializada em medicamentos biológicos, especializada em você. Entre em contato com um de nossos representantes e confira nossa linha de medicamentos disponíveis. Em sua clínica diária, a doutora ou doutor tratam pacientes que precisam de tratamento com medicamentos imunobiológicos, como por exemplo, esses medicamentos são cada vez mais utilizados, especialmente em pacientes com doenças refratárias aos tratamentos convencionais. Por serem medicamentos de alto custo, requerem justificativas técnicas, baseado em evidência pela literatura médica, para que não seja considerado off-label, fora da bula, para que os órgãos técnicos não neguem a ação judicial, para que a judicialização seja deferida a favor do tratamento. A justificativa precisa de estudos clínicos robustos. A Bioprod Medicamentos presta toda a assessoria para que seu paciente consiga seu tratamento. A Bioprod Medicamentos é estruturada para uma aquisição rápida e segura desses medicamentos. Nós assessoramos gratuitamente você e seu paciente em todo o processo e com garantia jurídica, inclusive na importação de itens ainda não comercializados no Brasil. Bioprod Medicamentos, especializada em medicamentos biológicos, especializada em você. Entre em contato com um de nossos representantes e confira nossa linha de medicamentos disponíveis. Em sua clínica diária, a doutora ou doutor tratam pacientes que precisam de tratamento com medicamentos imunobiológicos, como por exemplo, esses medicamentos são cada vez mais utilizados, especialmente em pacientes com doenças refratárias aos tratamentos convencionais. Por serem medicamentos de alto custo, requerem justificativas técnicas, baseado em evidência pela literatura médica, para que não seja considerado off-label, fora da bula, para que os órgãos técnicos não neguem a ação judicial, para que a judicialização seja deferida a favor do tratamento. A justificativa precisa de estudos clínicos robustos. A Bioprod Medicamentos presta toda a assessoria para que seu paciente consiga seu tratamento. A Bioprod Medicamentos é estruturada para uma aquisição rápida e segura desses medicamentos.
Nós assessoramos gratuitamente você e seu paciente em todo o processo e com garantia jurídica, inclusive na importação de itens ainda não comercializados no Brasil. Bioprod Medicamentos, especializada em medicamentos biológicos, especializada em você. Entre em contato com um de nossos representantes e confira nossa linha de medicamentos disponíveis. Em sua clínica diária, a doutora ou doutor tratam pacientes que precisam de tratamento com medicamentos imunobiológicos, como por exemplo, esses medicamentos são cada vez mais utilizados, especialmente em pacientes com doenças refratárias aos tratamentos convencionais. Por serem medicamentos de alto custo, requerem justificativas técnicas, baseado em evidência pela literatura médica, para que não seja considerado off-label, fora da bula, para que os órgãos técnicos não neguem a ação judicial, para que a judicialização seja deferida a favor do tratamento. A justificativa precisa de estudos clínicos robustos. A Bioprod Medicamentos presta toda a assessoria para que seu paciente consiga seu tratamento. A Bioprod Medicamentos é estruturada para uma aquisição rápida e segura desses medicamentos. Nós assessoramos gratuitamente você e seu paciente em todo o processo e com garantia jurídica, inclusive na importação de itens ainda não comercializados no Brasil. Bioprod Medicamentos, especializada em medicamentos biológicos, especializada em você. Entre em contato com um de nossos representantes e confira nossa linha de medicamentos disponíveis. Em sua clínica diária, a doutora ou doutor tratam pacientes que precisam de tratamento com medicamentos imunobiológicos, como por exemplo, esses medicamentos são cada vez mais utilizados, especialmente em pacientes com doenças refratárias aos tratamentos convencionais. Por serem medicamentos de alto custo, requerem justificativas técnicas, baseado em evidência pela literatura médica, para que não seja considerado off-label, fora da bula, para que os órgãos técnicos não neguem a ação judicial, para que a judicialização seja deferida a favor do tratamento. A justificativa precisa de estudos clínicos robustos. A Bioprod Medicamentos presta toda a assessoria para que seu paciente consiga seu tratamento. A Bioprod Medicamentos é estruturada para uma aquisição rápida e segura desses medicamentos. Nós assessoramos gratuitamente você e seu paciente em todo o processo e com garantia jurídica, inclusive na importação de itens ainda não comercializados no Brasil. Bioprod Medicamentos, especializada em medicamentos biológicos, especializada em você. Entre em contato com um de nossos representantes e confira nossa linha de medicamentos disponíveis.